Bom dia. Bom dia. Senta, Ari. Comigo está tudo bem. Ainda vivo. O que posso dizer? Lá nos Estados Unidos, ainda vivo, temos, os programas estão crescendo bastante. As notícias, porque o velhinho estava fazendo. Agora, como vocês talvez sabem, eu sou o glorioso GBC de certos lugares nos Estados Unidos. A cidade de Atlanta, que é uma cidade agora enorme e importante nesse país, e o programa está crescendo bastante. Nada, vamos dizer, nada num sentido fora de série, mas estamos, como se diz em português, estou enferrujado, divertindo. Uma situação que está, cada sociedade religiosa, ou não, cada sociedade atravessa várias fases históricas. Assim como uma criança cresce e atravessa várias fases de desenvolvimento emocional, desenvolvimento da inteligência, de capacidade social, etc. Então, assim mesmo, uma sociedade, sendo uma coleção de pessoas, também atravessa várias fases na consciência coletiva da sociedade. E na ISCOM podemos, agora não dá tempo de explicar toda a história da ISCOM, mas também assim como o Sr. Krishna diz no Bhagavad Gita, que devemos... Ram Putra. Solidariedade. Assim como o Sr. Krishna fala no Bhagavad Gita que devemos comer de uma forma equilibrada, dormir assim, quer dizer, não dormir demais, nem dormir muito pouco, igual com comer e recreio e tudo. E assim mesmo, como o Krishna fala no Bhagavad Gita sobre samabuddhi, de inteligência equilibrada, de uma mente tranquila e tal. Então, assim mesmo, a sociedade busca também o seu equilíbrio. Podemos observar por motivos bem naturais e até imprevisíveis que a ISCOM no início, movimento jovem, com devotos muito jovens, um adulto maduro, toda a sociedade internacional para a consciência de Krishna Prabhupada. E naturalmente a sociedade ficou bem apaixonada, bem esse fogo da autodestruição. Esse fogo. Sem experiência, porque em Bhagavad Gita o Sr. Krishna explica que a inteligência depende da memória, da lembrança. Então, só lembrando de experiências anteriores que podemos começar a pensar categoricamente. Porque se forma mentalmente uma categoria unicamente depois de ter experiência de vários exemplos dessa categoria. Por exemplo, uma pessoa que já viu um cavalo pode ter essa experiência, mas não tem experiência categórica do cavalo, só viu um cavalo. Pode ver 2 cavalos, 3, 5, 8, surge na mente o conceito categórico de cavalo. E assim, desenvolvendo conceitos categóricos na mente, é possível raciocinar e descobrir princípios de lógica, ou os princípios que governam a história humana,
a psicologia humana, etc. Então, para poder pensar filosoficamente, em forma abstrata, em forma lógica, em forma categórica, obviamente se necessita uma certa quantidade de experiência prática. E é por isso que uma pessoa muito jovem, uma sociedade muito jovem, não tendo assim essa experiência, não pode pensar categoricamente, não pode raciocinar em forma efetiva e por isso cria a maior bagunça. Mais ou menos. E se cria muita confusão. Porém, devido ao fato que este movimento é completamente autêntico, que tem raízes assim das mais profundas, que este movimento está baseado num conhecimento, uma sabedoria perfeita, que está vindo diretamente de Krishna, apesar de tantos problemas, o movimento, como um bom barco, um navio bem feito, está se retificando no mar, mesmo na tempestade. E podemos observar agora que, assim como Krishna fala tanto no Bhagavad Gita de equilíbrio, que o movimento está encontrando o seu equilíbrio. E depois de uma fase de só pensar em pregar e não pensar muito em família, crianças, que crianças? Não sei, talvez em outros países pais que até esqueceram qual Gurukula tinha deixado as crianças. Então, naturalmente, depois essa fase de, num sentido de negligência social e de ser absorto completamente em pregação, essa fase foi seguida por uma fase reacionária. Uma fase reacionária de só se preocupar com as coisas que antes eram negligenciadas. E de começar a negligenciar o que no passado foi objeto de toda atenção. Então isso é um tipo de processo dialético. A tese, a antítese e síntese. Sabe que o prefixo sim, em grego, vem do santo, sankirtan, santese. Então agora estamos na fase do santese. Síntese que é de ter uma sociedade madura, mas também empolgada, uma sociedade com grande entusiasmo, com confiança, com determinação de pregar, de salvar o mundo, mas uma sociedade que faz tudo isso mantendo-se ao mesmo tempo madura sociedade com sabedoria, uma sociedade que sabe cultivar relacionamentos profundos e efetivos entre famílias, entre os cidadãos da ISKCON, e de agir de uma forma sustentável, de criar dentro da ISKCON uma economia sustentável, famílias sustentáveis, mas ao mesmo tempo uma sociedade cheia de alegria e determinação de salvar o mundo. Então agora, pelo menos nos Estados Unidos, e suponho também no Brasil, lá em cima, na terra dos gringos, a ISKCON realmente está entrando nessa fase. Estamos vendo muitos jovens inteligentes, de boas faculdades, que estão se aproximando do movimento, assim, pessoas bem inteligentes, determinadas, que querem pregar mesmo. E as comunidades também estão crescendo e, pelo menos onde tem liderança inteligente, o movimento está indo muito bem. E o mesmo, que horas são? 8h24. Estou vendo esse meu novo gravador. 8h24, 27. Que horas são? Quase 8h30. Quase 8h30. Tá bom.